com a vida de muitos brasileiros. É a Previdência Social e as regras que são colocadas, as regras que são modificadas, as operações realizadas, o pente fino que, vez por outra, volta até o noticiário, justamente para identificar benefícios irregulares que estão sendo pagos, para trazer algum tipo de resposta. Afinal de contas, estamos falando de dinheiro público e talvez o maior volume movimentado pelo governo federal, que se trata do INSS. E esse assunto é monitorado muito de perto por nós da Rádio Bandeirantes, até por uma demanda que temos da nossa audiência, que nos traz aqui questionamentos a respeito das regras que são colocadas. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, está conosco, sempre esteve conosco aqui para trazer essas considerações. Há muita dúvida também sobre a questão da prova de vida, o que vamos ter a respeito desse assunto para esse ano, como que isso vai funcionar. Por isso é importante abrir espaço aqui para a prestação de serviço no Jornal Gente. Presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, bom dia para o senhor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes e da Band News TV. Prazer, Pedro, estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. É um privilégio estar aqui. Estou à disposição para a gente poder conversar um pouquinho sobre INSS, sobre Previdência. Como que o INSS vai fazer esse pente fino nesse ano de 2025? Hoje nós temos muitos recursos tecnológicos. A inteligência artificial é um caminho para identificar irregularidades aí de pagamentos. Isso pode dar celeridade nessa verificação do órgão, presidente? Olha, claro que quando você implanta a biometria, né, para ser feita, acaba dando algum tipo de contratempo, acaba você tendo algumas questões técnicas e no início o serviço até piora, porque você vai ter que as pessoas fazerem sua biometria, etc. Mas já tem um efeito importante, que é evitar que pedidos de pessoas fictas, né, pessoas criadas muitas vezes pelo crime organizado, façam pedidos e, como os pedidos hoje são todos digitais, se essa pessoa formalmente existe, né, ela tem uma certidão de nascimento que foi forjada, muitas vezes muita dificuldade de você identificar, ela tem uma identidade da antiga, né, que não tinha biometria, e aí também é um pouquinho menos difícil de fazer uma falsificação, e também é difícil para a autarquia fazer esse batimento, que a pessoa existe do ponto de vista formal. Com a biometria, de alguma forma, você cria mais uma camada de controle, seja para a manutenção dos pedidos, mas especialmente para o requerimento. Então nós já estamos fazendo isso para o BPC, né, aquele benefício para as pessoas que estão com dificuldade aí, contra uma situação quase de miserabilidade. É muito importante que a gente controle isso, não para perseguir ninguém. Na verdade, seguir mais ou menos a determinação do presidente, e do ministro Lupe, que é: quem tem direito tem que ter o benefício rápido, quem não tem direito não pode ter o benefício. Porque se a gente ficar não equilibrando o gasto, não gastando com qualidade o dinheiro do contribuinte, nós vamos acabar tendo falta de dinheiro para pagar para quem tem direito. Então, qualquer ferramenta que a gente tenha, e a biometria ela é importante, a gente já usa com sucesso para o empréstimo consignado. Hoje você tem muito menos, mas muito menos reclamação, existe ainda, claro, o INSS é muito grande, 0,5% de erro, são muitas pessoas, né? Mas diminuiu muito o problema também no empréstimo consignado, porque foi adotada a biometria obrigatória para fazer o desbloqueio do benefício, então você tem uma diminuição de fraudes. Da mesma forma, também foi adotada para o desconto associativo, que era um problema e está sendo muito bem equacionado, na minha opinião, e agora também para o requerimento, tanto do BPC e na lei que foi editada no final de dezembro, sancionada pelo presidente Lula, também consta a necessidade de biometria para todos os requerimentos do INSS e para a manutenção do benefício. Eu acho que a tecnologia está vindo e nós estamos aproveitando ela para melhorar o gasto, né? Um gasto com mais qualidade. Presidente, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. O senhor falou agora há pouco em empréstimo consignado e, por coincidência, eu recebi recentemente queixas de aposentados exatamente nessa direção. Eles não conseguem desbloquear o seu cadastro lá no app, né, no aplicativo do INSS para fazer empréstimo consignado.
faz exame de biometria, dá tudo certo, etc., mas o negócio não anda. Tem algum problema do aplicativo ou o INSS suspendeu há algum tipo de suspensão? O que é que determina o bloqueio? Quem determina? E o que é que a pessoa pode fazer para desbloquear? E se há algum tipo de critério para bloqueio, né? É o sujeito que acabou de se aposentar, é aquele que já tem um empréstimo em andamento, né? Já paga a prestação. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre essa questão do empréstimo consignado. Bom dia, Cláudio. Prazer sempre falar contigo. Olha, nós tivemos muito problema de fraude no passado, e quando você tem problema de fraude, normalmente a gente aperta mais a mão, às vezes quase mata o passarinho, como fala no popular. Então, os benefícios, Cláudio, eles nascem já bloqueados, né, para o empréstimo consignado, evitando o que acontecia alguns anos atrás, na outra minha passada aqui na casa, na Procuradoria, evitando empréstimos indevidos, empréstimos que não foram feitos pela pessoa, porque quando o benefício nascia, ele estava desbloqueado e assim, invasão de sistema, fazia um empréstimo. Claro, a pessoa acaba sendo indenizada ao final, mas nosso público são pessoas mais idosas, são pessoas que não estão aqui para ter problemas, né? Pelo contrário, a autarquia tem que resolver o problema delas. Então foram implementadas algumas medidas com a tecnologia que tinha à época, não é? Que era bloquear o benefício, etc. O benefício não só nasce bloqueado, Cláudio, e ouvintes aqui, ele também fica 90 dias, quando a pessoa acabou de se aposentar, ela vai ficar por 90 dias sem poder fazer empréstimo consignado, que chama noventena. Isso é uma norma antiga, tem reclamações dos segurados, a gente até tentou no leilão da Folha que a gente fez, né, o pregão da Folha que fizemos ano passado, incluiu uma cláusula que permitiria, pelo menos, quem ganhou o leilão emprestar os recursos, que era uma reclamação, mas isso está pendente judicialmente. Bom, em resumo, então ele nasce bloqueado e tem que pedir o desbloqueio. Se ele pedir o desbloqueio pelo aplicativo, o tempo de desbloqueio médio, e aí estou falando de média, e a gente pode ter uns lugares mais, chega mais ou menos a 30 dias e realmente é um tempo excessivo. Então, o que nós estamos pretendendo fazer aqui, Cláudio? Manter o desbloqueio das formas que tem, mas possibilitar que o segurado, quando ele tem o benefício dele, o nascimento do benefício dele, ele optar se ele vai nascer ou não bloqueado, para que ele tenha a gestão do seu benefício e não passe constrangimento, porque muitas vezes quando ele vai buscar esse recurso, né, no consignado, ele está apertado, ninguém vai fazer empréstimo lá à toa. E aí essa demora no desbloqueio acaba sendo também um problema. Então não adianta nada, né, a gente, pelo bloqueio, não permitir que não tenha fraudes e ao mesmo tempo criar um problema para o segurado. Então nós estamos numa fase de achar um ponto de equilíbrio. Isso a diretoria de benefícios está estudando. Eu acho que em breve mesmo, a gente vai ter novidades aí para facilitar a vida do segurado. Presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, está conosco. Presidente, quem que precisa fazer a biometria, para que tipo de benefício que ela é exigida a partir de agora e como fazer essa biometria? A biometria para o BPC, né, para o benefício de prestação continuada, para as pessoas que estão em condição de miserabilidade e alcançam o benefício, ela já é exigida desde o ano passado e já foi disciplinada em decreto. Então, ela já operacionalmente existe. As pessoas que buscam esse benefício deverão, às vezes, tem carteira de habilitação, carteira nacional de habilitação, que já tem a biometria, mas não é comum essas pessoas terem carteira de habilitação. O TSE, quem está registrado no TSE que tem biometria, e também, especialmente, eu acho que a mais importante, é fazer a nova identidade, a carteira nacional, né, de identidade, né? Ela sempre é feita com biometria e com a carteira ele conseguirá ter tranquilidade para fazer o requerimento do benefício dele. Os demais benefícios, em que pese a lei incluir no final de 2024, em dezembro, depende ainda da edição de um decreto do presidente para disciplinar isso. Mas muito provavelmente será da mesma forma do BPC, ou seja, eu recomendo que as pessoas, todas aquelas que estão aí prestes a fazer um requerimento no INSS, ou mesmo que vão se aposentar daqui a um ano, que a gente antecipe, faça a sua carteira com um número único, né, porque é o CPF que é a chave, e tenham tranquilidade, porque a tendência é que todos os serviços do governo, de benefícios, etc., acabe adotando a biometria como uma fórmula de mitigar gastos indevidos e, claro,
colaborar para que o sistema possa pagar a quem tem direito. Presidente, uma das preocupações dos aposentados é com relação à proliferação de entidades criadas supostamente para representá-los, né? Muitas delas, inclusive, entidades picaretas, que são criadas para tomar dinheiro dos aposentados, dos incautos, né? Esse tipo de coisas, a criação dessas entidades passa pelo INSS. O INSS dá algum parecer, autoriza, enfim, o INSS tem que ter necessariamente uma posição passiva diante disso, né? Porque é um problema, são inúmeras as entidades que ficam aí surgindo a cada momento e com esse objetivo mesmo, né, de tomar dinheiro dos aposentados. Afinal de contas, é uma massa imensa de brasileiros, ainda que se recebam muito pouquinho, eles representam um peso importante aí no dinheiro que circula no país. Não, Cláudio, perfeito. Eu tenho uma percepção muito parecida com a tua, né? Existem entidades, e vou usar o mesmo termo, que é porque estamos aqui conversando com o nosso público, picareta, pessoas que não são confiáveis. E como é que o INSS participa disso, respondendo a sua pergunta, né? Existe uma previsão legal, lá na Lei 8.213, que disciplina essa possibilidade. E, claro, o INSS vinha fazendo isso desde 93 ou 92, e sempre da mesma forma, ou seja, utilizando o desconto, e não havia, e você tem razão, e não havia uma proliferação, haviam poucas entidades até de conhecimento nacional, conhecidas eram outros tempos. Bom, depois dos anos 2000, 2010, nós tivemos um aumento, até mais recentemente, 2015, 2017, tivemos um aumento de entidades que tinham os requisitos formais, né, para executar o desconto. O problema maior é de impor um desconto que a pessoa ou nunca apareceu para fazer, ou foi enganada assinando aquilo por outras razões e acabou tendo desconto. Quando nós chegamos aqui, esse assunto me incomodava e me incomoda muito. Nós fizemos uma nova instrução normativa colocando a necessidade de biometria para os novos casos, evitando assim qualquer tipo. Óbvio, tem pessoas que a gente viu na imprensa, eu vi até na Band, que houve um caso especial de um aposentado que foram à casa dele dar uma cesta básica para ele e colheram a biometria dele e fizeram empréstimo consignado, como podiam fazer um desconto. São casos de excepcionais, mas nós vamos cuidar disso com comunicação, estimulando as pessoas a não fazerem biometria, a não ser em condições absolutamente de segurança. Implementamos a biometria e outras medidas, Cláudio, que fez com que... mais medidas ainda também para o passivo. Nós implementamos um botão no nosso aplicativo onde a pessoa entra, especialmente para isso, vê se tem descontos ou não, aperta o botão se achar e entender que deva apertar, seja porque não quer mais, seja porque o desconto é indevido, e imediatamente é suspenso. Ela faz o pedido num primeiro momento de devolução dos valores, e se não conseguir, o INSS, via de regra, desconta da entidade, né, e devolve para o segurado. Essas mudanças todas que foram feitas desde o ano passado acabaram arrumando um pouco o norte da casa em relação a esse tema. Mas nós temos um passivo. Pra você ter ideia, 1 milhão de pessoas deixaram de ter desconto por conta dessas medidas que nós tomamos, que é o próprio segurado fazendo a gestão do seu benefício. Mas nós temos um passivo anterior a 24 e 23, que está eu vou dizer sob júdice, mas na verdade está no TCU, sob júdice na Corte de Contas, para decidir se nós vamos fazer o que chama de recadastramento, né? O pessoal de todos esses milhões de pessoas, são hoje por volta de 5 a 6, não são mais 7, que estão com desconto. E essas pessoas, então, vão vir para fazer o tal do revalida, né? Seja pelo aplicativo, seja em agência. Nós estamos ainda acertando com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas deve colocar esse embargo de declaração para voto, para ver se vai fazer chamando todo mundo, se vai fazer por outra forma. E aí eu acredito que esse assunto, Cláudio, vai ser mais marginal, mas ainda importante, porque qualquer pessoa que tem desconto
faz falta, como você bem falou, faz falta para a economia, faz falta para ele. Qualquer R$10 faz falta para todo mundo, mas especialmente para esse público. Então, várias medidas foram tomadas, o quadro melhorou e eu não publiquei, desde que a gente editou essa instrução normativa com novas medidas, nós não publicamos nenhum novo acordo, até que a gente possa ter condições de melhorar a verificação. Para você ter uma ideia, nós editamos outros atos que já estão sendo aplicados sobre a demanda de risco. Ou seja, a depender do comportamento da entidade, a gente abre uma investigação e rescinde o contrato. Para ter uma ideia, tem uma que deve ser publicada, eu imagino que essa semana que vem, exatamente por essas novas regras, por não ter cumprido as novas regras. Então, estamos vivendo um novo tempo e tentando tratar de um passivo, e um passivo que não é mesa, são pessoas, e teremos novidades aí entre fevereiro, eu acho que depois do Carnaval deve ir a votação, e aí voltamos a falar com vocês aqui para esclarecer a população como é que nós vamos fazer isso. Muito bem. Presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, obrigado pela entrevista aqui, esclarecimentos ao Jornal Gente. Até uma próxima, presidente. Muito obrigado a todos vocês, Pedro, Cláudio, sempre é um prazer falar com todos vocês, falar aqui na Band. Fiquem com Deus e até a próxima. Abraço, presidente. 9h28. Daqui para frente, o Jornal